TV Câmara Campinas. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho, onde dentro de instantes terá início mais uma reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida. Essa comissão é presidida pelo vereador Jorge da Farmácia, que hoje vai conversar com o presidente da APASCAMP, a Associação dos Pais e Amigos de Surdos de Campinas. O vereador Jorge da Farmácia já está se aproximando ali da mesa de onde vai presidir esta reunião, então vamos acompanhar mais esta reunião da comissão. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje na 5ª reunião ordinária da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Estamos recebendo aqui o nosso, eu falo nosso, mas é também meu grande amigo, eu chamo sempre de Renê, mas é o senhor Carlos Renê Fernandes de Oliveira, que é presidente da APASCAMP, que é a Associação dos Pais e Amigos Surdos de Campinas, que vai nos falar justamente sobre o funcionamento dessa entidade, vai detalhar algumas atividades que são oferecidas aos deficientes auditivos. Então, agradeço já, Renê, a presença de você aqui e dizer que a APASCAMP, assim como o Renê, é de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. E eu, como vereador e presidente desta comissão, você sabe que eu sou muito grato pelo seu trabalho que você faz. Já tive a oportunidade de conhecer a APASCAMP, o trabalho que vocês desenvolvem lá. Já fui em algumas atividades também. E dizer que a Câmara está sempre aberta aqui a vocês, que vocês precisarem, estou sempre à disposição. E nós estamos sempre juntos, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. É tão importante que as nossas reuniões a gente sempre faz no plenarinho. Hoje nós estamos aqui no plenarão, então você vê a qualidade que é o seu trabalho e o prestígio que você tem nessa casa. Gostaria também de agradecer a Silvia Simões, que é coordenadora técnica da APASCAMP. Seja muito bem-vinda aqui, é um prazer enorme recebê-la. A Juliana Bertelli, que é a coordenadora técnica da APASCAMP, que eu tenho muito contato também, que ela está sempre nos prestigiando aqui. Então, obrigado aí, Ju, pelo trabalho que você desenvolve, por estar sempre acompanhando nós aqui na Câmara Municipal de Campinas. Meu grande amigo Luiz Antônio Rodrigues, que está nesse ato hoje representando a secretária Eliane Jocelaine, que é a secretária de Assistência Social de Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos. O João Lage, que é um grande amigo, um grande irmão, sempre presente aqui também representando a deputada Célia Leão. Leve depois o meu abraço à deputada. Agradeço mais uma vez pela presença. O Devanir também que chegou, é do Bra... Bem, Deva. Isso, o Devanir, que está sempre junto conosco, é o Deva, ou é o Benê, que é do Centro Cultural Luiz Braille, a qual eu tenho uma admiração muito grande também pelo trabalho que faz na nossa cidade de Campinas. O Luiz Góes,
E a Cidinha é Maria Aparecida Pascoal Góes, mas eu falo Cidinha que é pelo carinho que eu tenho por você, sabe muito bem, não somente eu, mas algumas atividades extra que a gente se encontra por aí, algumas outras entidades, o pessoal sempre fala, Jorge, Cidinha da ecoterapia. Então, fico muito grato pela sua presença, pelo Luiz, que está sempre junto conosco aqui na nossa comissão. Agradeço ao João Mendes, representando o vereador Nelson Ozzi, a Thalita de Souza Cruz, representando a vereadora Mariana Conte. Muito obrigado pela presença. A Mariana Conte também é uma vereadora, Renê, que está sempre junto conosco, sempre presente, tanto ela quanto o nobre professor Alberto, mas a vida de vereador é muito corrida, então provavelmente já tiveram alguma outra agenda já pré-agendada e não puderam comparecer conosco aqui. Mas são dois vereadores que estão sempre junto aqui, discutindo, debatendo e fazendo alguns projetos de lei que possam cada vez mais ajudar as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Agradecer também esse rapaz que está sempre junto conosco, que é o Maurício, que é o nosso intérprete de Libra. Um abraço para você e dizer que eu sempre comento em todas as oportunidades que eu tenho, uma admiração que eu tenho por esse jovem, viu, Renê? Eu vejo o trabalho que ele desenvolve, o trabalho que ele faz aqui na Câmara Municipal de Campinas, mas também é um excelente fisioterapeuta. Então, eu vi ele fazendo alguns trabalhos lá na Tiquira, e eu já era fã dele agora, então cada vez eu continuo admirando mais esse menino. Agradecer vocês que estão presentes aqui. Agradecer também quem nos assiste pela TV Câmara. E eu já vou passar a palavra logo ao Renê, para que ele possa nos falar sobre a APASCamp. Muito obrigado mais uma vez, Renê. A palavra está com você, filho. Boa tarde. Eu que agradeço, viu, Jorge? Agradeço aí o convite. Agradeço a presença de todos. Não vou falar o nome aqui, que eu posso esquecer alguém aqui, então, muito obrigado pela presença. Eu vou falar um pouquinho da APASCamp, uma entidade que está há mais de 35 anos em Campinas, e eu, como presidente, tenho adotado a seguinte política: eu sempre falo que eu não sou o presidente, eu estou o presidente. E a APASCamp é muito legal, eu sempre falo que é muito legal o trabalho da APASCamp, porque eu tenho uma equipe técnica muito boa, que eles fazem o trabalho com amor. Eu acho que esse é o primeiro diferencial que a gente tem. E quando eu fui convidado para a diretoria, fui para ajudar na parte financeira, não entendia nada de deficiência auditiva. Apesar da minha história, a minha vinda para Campinas deu-se por uma questão de deficiência na família. Comecei a ter contato com o deficiente auditivo. E a gente começou a ver a dificuldade do deficiente auditivo, até porque é uma deficiência que ela passa desapercebida. Às vezes você vê um monte de criança brincando e, de repente, você vê umas crianças quietinhas, é capaz das pessoas elogiarem e falar assim, nossa, ele é bem quietinho, né? Mas é porque ele é deficiente e, às vezes, não está entendendo o contexto. E a gente começa a entender a dificuldade de outras deficiências, porque a gente tem toda uma legislação, tem todo um código de lei, tem toda uma coisa, mas a gente vê que está muito longe, a gente ainda está patinando nisso aí. Primeiro, para a sociedade civil, a gente já vê algumas iniciativas na parte do governamental, de algumas instituições, mas a gente vê que está muito longe. A questão de lei de cotas, as pessoas acabam procurando deficiente para cumprir a lei, mas às vezes as empresas não estão preparadas para os colegas receberem o deficiente, seja ele de qualquer tipo de deficiência. Então, não adianta eu colocar uma cota e não preparar os colegas de trabalho, as empresas, para receber esse deficiente. Então, a minha luta lá tem sido mais para divulgar e entrar nessa briga das necessidades do deficiente auditivo, buscar mais espaço na sociedade. Tenho incomodado muitas pessoas, que eu acho que a questão do deficiente não é só botar rampa, não é só colocar braille.
mas é olhar o deficiente, olhar a deficiência de uma forma ampla. E não é só o deficiente, não é só tratar ele como deficiente. Às vezes o deficiente precisa que seja tratado como uma pessoa normal, com todos os direitos, com todas as possibilidades, com todas as condições de igualdade. E o diferencial naquilo que é diferencial da doença, da deficiência. E o restante, ele é um cidadão que tem direitos, que tem gosto, que tem necessidade, como qualquer outro. Então, acho que essa é a primeira fala, antes de eu falar da PASCAMP, é o meu sentimento, é o sentimento com que eu levei isso para a equipe. E eu acho que, gradativamente, a gente vem mudando na PASCAMP. Então, deixar de ser só uma entidade que cuidava da deficiência auditiva, que cuida da parte de saúde, que cuida da parte de educação, que as duas meninas aqui vão falar, que são muito mais competentes do que eu, estão no dia a dia lá, lidando caso a caso, mas é fazer com que a PASCAMP abra a visão. Eu tenho que cuidar, mas eu tenho que cuidar, inserir o deficiente na sociedade, fazer com que ele seja valorizado, às vezes, a começar dentro da família, que às vezes é uma rejeição de parentes, às vezes, por que aconteceu com meu filho, por que aconteceu comigo, ó céus, ó vida, e não tem isso. Primeiro, a gente tem que trabalhar essa questão, às vezes, dentro de casa, já começar a levantar o astral da família. Então, a PASCAMP, além de todo o corpo técnico, trabalha com a parte psicológica, com todo esse suporte à família. E o pior, às vezes a gente tem, além de cuidar da deficiência, nós temos que cuidar, às vezes, até da alimentação. Porque chegam pessoas lá que um pouquinho de cesta básica que a gente consegue, para eles é uma ajuda a mais além do tratamento da deficiência, entendeu? Acho que outras entidades sabem o que eu estou falando, entendem o que é isso. Às vezes você tem que cuidar da deficiência, mas tem que encher a barriga, às vezes tem que dar o dinheiro da passagem para a mãe levar o filho para se cuidar. Então, às vezes são fatos pouco conhecidos. Então, é uma luta grande, as entidades brigam bastante para sobreviver, para prestar esse serviço, a gente tem parceria com a prefeitura, mas todo mundo sabe que hoje não cobre todas as despesas, não vou aqui ficar reclamando de dinheiro, mas é só para dar um cenário que a gente precisa, e a gente precisa sensibilizar a sociedade, que tem entidades sérias, fazendo trabalhos sérios, muito importante para a cidade, precisam ser divulgados mesmo. Esse espaço que você abre para a gente é fantástico, é a oportunidade de nós mostrarmos mais um trabalho, como outras entidades, para a gente sensibilizar a sociedade, as pessoas, a contribuir financeiramente, com voluntariado, com ajuda. Às vezes, não é só financeiro. Às vezes a gente precisa de tempo, às vezes a gente precisa de um profissional capacitado para fazer determinadas coisas, e a gente sente muita dificuldade de buscar isso no mercado. Então, essa é a minha fala introdutória, né, do que é a PASCAMP. Então, tem mais ou menos uma apresentação ali, eu vou ler, porque a gente sente que tem algumas pessoas com deficiência visual, então eu vou dar uma lida. A PASCAMP surgiu a partir de um encontro de pais que tinham filhos com deficiência, começaram a se reunir para ter um espaço, começar a buscar esse tratamento para essas crianças. Por volta de 1986, se fez toda uma documentação, ela se regularizou com uma ONG institucional, uma entidade com documentação em ordem, e em 1990, ela conseguiu construir a sede própria. Então, você vê que a gente já vem numa batalha grande de anos e anos aí, prestando serviço. O objetivo é a inclusão social, não, como eu já falei, não só do tratamento médico, mas fazer com que o deficiente seja incluído na sociedade. Essa é a bandeira que a gente está levando nesse momento. Eu não olho para o nosso deficiente como coitado, e sim como cidadão normal, que ele tem que ter condições, ser, às vezes, até estimulado, que ele é um cidadão, que ele tem que brigar pelo espaço dele na sociedade. E a nossa visão, o nosso objetivo é ser referência na prestação de serviço na área de saúde auditiva, trabalhando com ética, com transparência, com comprometimento, com bastante respeito à diversidade, à autonomia e à solidariedade. Lá a gente não trata o deficiente como coitado, e sim como cidadão, preparando ele realmente para enfrentar a vida educacional e a vida profissional. Eu acho que, para falar um pouquinho mais técnico, eu vou passar a palavra para a Juliana, que é a nossa coordenadora da parte de reeducação, depois ela passa para a Silvia e depois a gente faz outros comentários, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, obrigado por esse espaço, que a gente continue brigando para que esse espaço seja ampliado, para a gente trazer mais pessoas, até que sejam fora da deficiência, para ver a nossa dificuldade, quem sabe seja um voluntário nos ajudar amanhã. E, Renê, realmente, acho que esse espaço aqui é justamente esse propósito, e a tendência é que realmente as pessoas assistam, as pessoas vejam que, como você comentou, a entidade que faz um trabalho sério, e você faz esse trabalho aqui na nossa cidade de Campinas, um trabalho seríssimo, que eu posso
Inclusive, eu pude acompanhar várias vezes. Vamos passar agora para a Juliana, para que ela possa também nos falar na parte técnica para nós. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, né, por estarem aqui nessa tarde. Agradecer também o Jorge, que está sempre aí prestigiando a PASCAMP, né, e é sempre muito bom estar aqui com ele. Nosso público-alvo, então, continuando aí o que o Renê estava falando, a gente atende desde o recém-nascido, desde o bebezinho até o idoso. Todos esses que apresentem queixa auditiva, tá? Nós temos algumas fontes de recurso, né? A gente tem convênio com a Secretaria da Saúde, da Assistência e da Educação, e também a gente tem a captação de recurso, né? Que é através de doação, curso de Libras, intérprete de Libras em câmera, que é o que o Jorge estava falando agora, do Maurício. Então, a gente também faz esse trabalho. Só complementando, o Maurício, inclusive, foi o nosso pioneiro a buscar essa renda adicional, dando dicas, até nos ajudando a capacitar os intérpretes, né? Então, não é nenhuma concorrência, o Maurício é um parceiro nesse mercado, ele acaba abrindo novas frentes aí, nos ajudando para captação de renda. Então, dentro da PASCAMP, nós temos 2 grandes programas, né? Se vocês forem lá, não sei quem já conhece, a PASCAMP é dividida, mesmo em terreno, em 2 níveis, 2 andares. O primeiro andar é o programa de reeducação auditiva, que é onde eu faço a parte da coordenação, que eu vou estar explicando. Então, lá, a gente tem hoje, em média, de 104 crianças passando semanalmente em atendimentos de AEE, que é com pedagoga, onde ela dá aquele suporte para a família, ela vai até as escolas, ela conversa com os professores, que às vezes está tendo um pouquinho de dificuldade para entender o que é uma deficiência auditiva, o que é uma surdez, como que a gente trabalha com essa criança na escola. Então, ela vai até a escola para ajudar, além do trabalho da família. A gente tem o projeto de audiologia educacional, que é onde as fonos atuam, né? Então, ali elas estão estimulando aquelas crianças que precisam da oralidade, elas estão auxiliando com as crianças que precisam de Libras, vai de acordo com a demanda da criança, tá? Psicologia, né? Como o Renê falou, às vezes não, quase 100% dos casos, a gente precisa de um suporte da área da psicologia para essa questão realmente do luto, né? Poxa, eu tenho um filho com uma deficiência, eu tenho um filho deficiente auditivo, e agora, o que eu faço? Meu mundo acabou? Não, o mundo não acabou, né? Então, o serviço de psicologia está ali para estar amparando essas famílias, para estar ajudando a criança na aceitação do aparelho, porque também eles não aceitam de início que eles têm que usar o aparelhinho, porque os amigos na escola vão falar, porque os irmãos vão rir. Então, a psicologia está ali para amparar nisso. E também o projeto sociofamiliar, que é a questão do assistente social. Que família que está precisando de uma cesta básica, que família que precisa de um passe livre, doação de pilhas. Então, toda essa questão assistencial é ele quem faz. Dentro da reeducação auditiva também temos a brinquedoteca, onde os nossos usuários têm a chance, né? Na verdade, eu diria que as crianças que vêm de fora têm a chance de estar junto com os nossos usuários. Então, é aberta para a comunidade e é um espaço onde eles amam. Eles amam estar ali dentro. Boa parte do processo terapêutico acontece dentro da brinquedoteca também, que é onde a gente acha que as crianças tenham uma maior abertura, né, para estar trabalhando. O Inclui Ação, que a gente, como disse, a gente trabalha de 0 até o idoso, né? Então, a gente trabalha com esses adolescentes temas que são pertinentes a eles. Então, talvez uma entrevista de emprego, como você deve se portar nessa entrevista de emprego, que roupa que eu uso, o que eu falo, eu vou de perfume, eu vou de maquiagem, como que eu vou me portar nessa situação, né? Transformando ideias, que, enquanto as crianças estão sendo atendidas, a gente tem atendimento com os pais também. Então, normalmente, acontece com o psicólogo e com o assistente social. Então, ali eles podem estar falando sobre temas que eles não têm espaço para falar em casa.
onde eles acham pessoas iguais a eles, né? Olha, você também tem um filho deficiente auditivo, olha, como que foi? Ele aprendeu a falar com quantos anos? Então, semanalmente, esses pais estão ali com a gente, conversando e abordando esse tipo de tema. Também começamos com aula de artesanato para as mães, pensando numa possível geração de renda, né? Porque elas abrem mão de trabalho para estar junto dessas crianças. Então, ali a gente ensina a fazer, por exemplo, a última coisa que elas estavam fazendo era vidro, essas garrafas de cerveja, e elas estavam aprendendo a decorar essa garrafa para virar um difusor de ambiente, um vaso. E a gente até fez e doou para as mães no Dia das Mães, elas ficaram emocionadíssimas, todas elas levaram um carinho, né, que a gente fez para essas mães. E nós temos a Melhor Idade e o Coral. Então, eles se encontram em grupos também, bingo, temas pertinentes à idade, isolamento, ai, minha família não me aceita, estou perdendo a audição, será que eu vou ficar surdo, será que eu vou precisar de libras? E o coral, um projeto muito legal que a gente começou há 2 anos, onde eles têm o coral, né, eles se apresentam. Então, eles se apresentam em shopping, eles se apresentam em eventos, em feiras. Onde eles são convidados, eles vão e eles amam. Eles amam. A gente fala, olha, vai arrumadinho, aquele perfuminho de vó, sabe? Vai espalhando. Uma belezinha. Então, olha lá, o que a gente oferece mensalmente, né? O que a Pascamp oferece lá em cima mensalmente? Audiologia são 392 atendimentos. Apoio pedagógico 392, psicologia 204, brinquedoteca 120 e o assistente social, que é o sócio familiar, ele está 104 horas com a gente por mês, tá? Agora eu vou passar para a Sil. Enquanto a Silvia se prepara ali, uma coisa interessante no canal de idosos, às vezes quando eu estou lá, às vezes você vê as senhoras e os homens também, às vezes eles estão carentes de um abraço, porque às vezes não tem isso em casa. Incrível, como faz bem uma atenção, um abraço, um sorriso, eles ganham a tarde, né? E a gente ganha um monte de fã, né? Aí eles falam que eu sou bonito, eu acredito, e é uma alegria para todo mundo, entendeu? Renê, sabe que esse de abraço eu também, eu costumo abraçar, eu adoro abraçar, ainda mais agora no inverno, bem quentinho, é melhor ainda, né? Mas Jorge da farmácia, todos sabem, eu sou farmacêutico e a gente lida também com doença. E às vezes, Ju, o pessoal chega na farmácia carente, caído, teve febre a noite inteira, eu saio do balcão, dou um abraço, já melhorou 50%. Os outros 50% é o medicamento que eu tenho que vender, que eu preciso do medicamento também, né? Mas você tem que dar um abraço, mas é gostoso. É verdade, Cidinho, mas é de extrema importância. Acho que um abraço, um beijo. Lá em casa eu tenho 2 crianças, tenho 3, que a minha esposa também é uma criança, então a gente sempre brinca de abraço família, né? Mas é muito gostoso. Eu acho que o abraço é excepcional. Nós devemos cada vez mais abraçar uns aos outros. Só complementando, Jorge, acredito que isso é uma coisa que a gente vê semanalmente lá, assim, diariamente, eu posso dizer. Às vezes a família chega tão cabisbaixa, porque a gente entende que é difícil. Eles pegam 2, 3 ônibus para estarem ali em dias de chuva, com um bebezinho no colo, com um filho deficiente auditivo que já é discriminado. A gente sabe que é, né? Olha o aparelho, todo mundo olha, está mexendo a mão, que coisa estranha. Então, quando chega lá, chega cabisbaixo, a gente dá aquele sorriso, oh, que bom que você veio. Eles amam a gente, eles amam estar lá. Então, assim, isso faz a diferença. Essa sensibilidade do profissional faz a diferença. E com orgulho eu posso falar que 100% da equipe ali na Pascamp faz isso. E é por isso que eles gostam tanto da gente. Isso é de extrema importância. Você falou quando as pessoas chegam, mesma coisa eu, na farmácia, às vezes lá, Silvia, Renê, Luiz, as pessoas chegam e falam, e aí, como é que tá? Bom dia, tudo bem? Aí a pessoa fala, bom dia se eu não estivesse aqui. Eu falo, poxa, mas eu não perco, eu continuo ainda, viu, Luiz? Aí eu comento, nossa, que bom, mas o que aconteceu? Pô, tive febre a noite inteira, 38, 39, eu estou aqui. Eu falei, justamente, você está aqui, que agora eu vou te ajudar. Aí já começa a desenvolver uma fala, daqui a pouco a pessoa já sai com um sorrisão já. Então eu acho bacana isso aí, mais bacana. Mas, Ju, parabéns aí, você manda bem, fala super bem, super jóia. É muito legal, muito gostoso de te ouvir.
Agora eu quero ouvir um pouquinho a Silvia, para que nos fale um pouquinho. Boa tarde. Vou chover no molhado, agradecer a presença de todos. Agradecer ao Jorge essa oportunidade, porque realmente é importante para a gente, como instituição, como ONG, poder mostrar o nosso trabalho, não só o nosso, eu digo em nome de todas as ONGs, para que isso possa ser visto, porque realmente muitas vezes as pessoas chegam lá na PASCAMP, mais na minha sessão, que é uma sessão para diagnóstico, e elas vêm indicado por algum amigo que ela estava procurando, ela não sabia para onde ir, ela tem um vizinho que comentou, eu fui lá é bom, lá eles são legais, eles chamam a gente de anjos, lá eles são os anjinhos, vai lá. Então, às vezes, as pessoas não têm essa informação, e eu acho que esse tipo de espaço é importante para isso também, para que a gente possa estar aberto a ouvir, ser ouvido, e que as pessoas possam conhecer o trabalho e a gente poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, né? Eu trabalho na parte de diagnóstico audiológico, a gente fica no outro andar da PASCAMP, a gente acompanha todas as crianças que são atendidas na parte da reeducação auditiva, mas também a gente está aberto ao serviço de saúde da prefeitura, através de encaminhamento do serviço online. Então, a gente não atende só as crianças, mas a gente também atende a comunidade adulta, ou adolescente, o jovem, que precisa de algum exame ou diagnóstico audiológico, independente da entidade, o Ouro Verde ou o centro de saúde, que a pessoa se encontre e precise desse atendimento. Então, eles são encaminhados para a gente, e por a gente ter os equipamentos para poder acompanhar as nossas crianças, a gente também faz esse tipo de exame para que a pessoa possa voltar para a sua referência com o exame já realizado, né? Então, a gente, por causa disso, tem um pouco de diferença na dinâmica, mas o serviço de atendimento ao público, a intenção é sempre a mesma. A gente tem um projeto de serviço social que é para trabalhar, a partir do momento que a pessoa chega, a gente faz, seja uma audiologia ou um BR, a gente descobre a perda auditiva e a gente percebe que essa pessoa se enquadra dentro da lei, essa pessoa já chega com uma demanda muito grande, cheia de dúvidas, então a gente já percebe isso, já pode orientá-la, então a gente encaminha para o serviço social para que ela possa ter toda essa orientação e poder ser direcionada corretamente, passo a passo, no que ela tem que fazer, né? A gente também tem um serviço de psicologia para aqueles quadros que chegam com uma demanda de família, em que a gente tenha que trabalhar isso, né? A Juliana já falou, acho que a gente não precisa estar repetindo isso. O projeto de audiologia clínica é esse que eu falei. Então, a gente está lá para a gente poder estar fazendo toda a avaliação audiológica necessária, desde a triagem auditiva, que é o teste da orelhinha do bebê recém-nascido, até a avaliação audiológica do adulto para a indicação de aparelho auditivo e definição de quadro para cirurgia audiológica, alguma coisa assim, né? E o projeto de otorrinolaringologia, que é o médico que acompanha a gente, não só na parte de audiologia clínica, mas também para as crianças da reeducação, para fazer todo esse acompanhamento médico do desenvolvimento e do acompanhamento auditivo, da saúde auditiva desses pacientes. Os procedimentos são a audiometria, que é o exame que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, a audiometria clínica normal. A gente faz a audiometria para a criança, para a rede também, isso é muito importante, que para a gente poder fazer a audiologia condicionada, a gente precisa de 2 fonos para poder ajudar essa criança, porque ela é muito pequenininha, às vezes ela tem 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, ela não é capaz de fazer uma audiometria sozinha, então a gente separa 2 fonos para poder treinar essa criança ao mesmo tempo e conseguir realizar o exame. A audiometria em campo é uma audiometria que a gente faz para o paciente que já usa aparelho auditivo. Então, a gente tem o exame dele sem o aparelho para descobrir a deficiência, e, a partir do momento que ele ganha o aparelho, né, no caso dos nossos pacientes que ganharam na PUC, eles voltam para a gente fazer exames periódicos e ver o quanto esse aparelho está dando de ganho, se realmente aquele aparelho está sendo eficaz para a perda que ele tem. Então, a gente tem um exame sem e um exame com, para a gente poder comparar. E aí a gente percebe se a regulagem tem alguma alteração, a gente já orienta e já agenda na PUC para estar fazendo essa regulagem, esse acompanhamento, porque é necessário para que o aparelho tem que estar bom, para que a pessoa possa estar tendo uma boa resposta auditiva, né? A imitanciometria, que é a avaliação da orelha média, para a gente ver infecção de ouvido, mobilidade de membrana timpânica, a consulta necessária, desde a remoção de cerumen até o acompanhamento da saúde auditiva do paciente,
O BERA, que é um exame eletrofisiológico, é um exame que independe da resposta do paciente, para a gente poder definir algumas perdas, é um exame de topodiagnóstico. E a pré-moldagem de aparelho. Então, mesmo que ele tenha ganho fora, a gente pode ir lá, se ele tiver necessidade, a gente faz a pré-moldagem lá e já encaminha para que ele possa estar trocando, porque o molde é uma coisa que demanda atenção periódica, deve ser trocado a cada 6 meses, então a gente também faz esse trabalho com eles lá. As vagas oferecidas que a gente tem, para otorrino são 100, para audiometria 120, para audiometria infantil 12, audiometria em campo 20 e o BERA 132 em média, a gente acaba fazendo por mês, né? Dentro da lei que define, de 2004, o deficiente auditivo, né, seja ele bilateralmente, perdas parciais ou totais a partir de 41 decibéis, a gente tem no nosso quadro 64,5% alterado, por cento da população alterada e normal 35,5%. A Pascamp o nosso desafio hoje é melhorar e abrir o atendimento. Até um pouco tempo atrás, a Pascamp atendia mais pensando na oralização das crianças, das pessoas. E hoje a gente já tem uma mudança de comportamento, é tratar e atender todas as pessoas com distúrbios linguísticos, de comunicação. Então, a questão do lalismo, e estamos aprendendo, porque existia um foco, a Pascamp só atende um segmento, e não, a gente vem abrindo. Claro, com todas as dificuldades e a luta de entidade que a gente enfrenta hoje no Brasil de crise. Mas agora nós começamos a construir 3 salas de audiometria novas, adaptadas para receber o cadeirante. E a questão não é só o cadeirante no sentido com a deficiência, mas é o idoso mesmo. Então, a gente é uma entidade de 35 anos, mais de 30 anos, então vocês imaginam a construção não era adaptada, não era adequada, e a gente vem corrigindo isso aí por vontade própria, até pensando na melhoria do atendimento. E aí estamos nessa fase de transição, e a nossa filosofia é cada vez mais buscar o melhor atendimento na rede, ampliar esse atendimento, porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Se a gente depender de outros equipamentos da prefeitura na área de saúde, está cada vez mais difícil. Então, a gente procura dar um atendimento personalizado. Em alguns casos das consultas de atendimento, mesmo na reeducação, elas são individuais. Eu tenho em grupo, mas eu tenho que fazer individual. Isso encarece, eu não consigo botar 5 crianças numa mesma sala para fazer atendimento, porque eu tenho níveis de deficiências diferentes, então eu tenho que trabalhar. Eu trabalho em alguns momentos em grupos, mas em algumas coisas nós temos que trabalhar no individual. Isso encarece. Às vezes você tem um profissional um determinado tempo para cada pessoa. Então, basicamente, vocês entenderam porque que eu trouxe as duas, né? Eu, como presidente voluntário, não ia conseguir explicar isso aí, entendeu? Então, entendeu, Jorge? Esse é o meu braço direito e esquerdo. Não, Renê, eu vou dizer para você, realmente, as duas aí são fantásticas, você está muito bem servido lá, você continue como presidente e tendo essa assessoria fantástica. Parabéns a Ju, parabéns a Silvia, que continue Deus iluminando vocês cada vez mais, continue prestando esse trabalho à Pascamp e continue cada vez mais auxiliando esse grande homem que é o Renê. Eu vou passar a palavra agora ao Luiz, para que ele possa nos falar um pouquinho, que o Luiz, em off aqui, estava falando que a Pascamp parece que é mãe e pai, tudo dele. Eu queria saber dessa história, Luiz. Não sei se está saudável, eu tenho mais deficientes visuais, mas boa tarde. Estou aqui, não estou lá na caixa. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde ao Jorge, ao Carlos Renê, a Silvia, a Juliana, e dizer que sempre é uma alegria e sempre uma satisfação super grande estar na reunião dessa comissão, que sempre apresenta para a população algo de referência sempre importante aqui da cidade. Eu estava cantando no ouvido do Jorge que a Pascamp para a gente é referência lá, né? Porque a gente trabalha com um centro de referência de pessoas com deficiência. E hoje, o maior número de atendimento nosso de porta aberta é o surdo. E eu aprendi a entender, nesses anos de secretarias, a dificuldade que o Carlos Renê disse lá no início,
principalmente da pessoa surda. E a falta de respeito que essa face da população passa, não sendo contempladas até mesmo em âmbitos de algumas leis voltadas para a pessoa com deficiência, o surdo não é contemplado em várias delas. Ele precisa de provocar justiça para poder. E aí vem uma dificuldade imensa. Ontem a gente ainda discutia isso por acaso, lá, que a gente tem várias demandas. Como nós temos uma central de interpretação de Libras, que é um projeto do governo federal, nós temos lá a intérprete, que acompanha qualquer pessoa surda que fizer uma requisição em serviços públicos. E a gente fez um levantamento de mães, muitas mães surdas, que em brigas de guarda de criança perderam o filho simplesmente por serem surdas. Porque os juízes não convocam intérpretes de Libras que o Estado tem disponíveis. Os juízes não convocam. A gente tem feito isso lá na medida do possível. Essa semana nós solicitamos 2 dilação de prazo de audiências, porque nossa intérprete não aguenta, também nós temos uma só, ela precisa tirar férias, né? Porque senão elas perdem, por serem surdas. Porque os juízes não convocam intérpretes que existem no judiciário disponíveis. Então, isso é um absurdo. Então, eu aprendi a entender essa dificuldade dessa classe de deficiência, a falta de respeito que eles têm, e a gente liga lá o celular nosso de contato com os surdos, não para. É impressionante, toda hora tem alguém. A gente recebe chamados de médicos, muitos médicos, nos centros de saúde, porque eles não conseguem se entender com as pessoas surdas. Então, nós fazemos, mas nós temos uma intérprete para a cidade toda. Tanto que às vezes a gente tem que chegar nela e falar, vê quantas horas você tem a mais aqui, precisa tirar, porque senão complica. E é realmente uma situação muito delicada, e por isso que eu falo que eu tenho a Pascamp como referência, porque a gente caminha muita coisa, principalmente criança, né? A gente encaminha as mães para a Pascamp. E assim, o nosso respeito pelo surdo passou a ser tão grande que em 2015 para 2016, nós começamos a pensar no surdo numa outra forma. E aí, esse pensar no surdo foi que surgiu o aplicativo desenvolvido lá conosco, e mais o pessoal do SAMU, do Tecla SAMU, que é para que surdos possam pedir socorro sem depender de ninguém. Eu não vou aqui me propor a fazer uma apresentação, porque eu não tenho a condição que o Paulo tem, né? De pegar o celular. Mas é interessante até, de repente, a gente, uma hora, fazer uma exposição lá na Pascamp, se interessar para vocês, que é muito legal. Para surdo, ele é totalmente independente para ele solicitar um socorro de SAMU, por exemplo. Quando foi lançado, eu vi, mas É bem legal, porque isso tudo surgiu dessa preocupação que nós temos com essa classe de pessoa com deficiência. Agora, por enquanto, no momento, eu quero cumprimentar o trabalho realmente do Carlos. Como ele disse, ele está presidente, né? Como eu já estive lá no Braille e em outros. E a Silvia e a Juliana, que fazem trabalhos técnicos realmente fantásticos. Muito bem, Luiz. Luiz, você andou falando algumas coisas que a Juliana já foi rapidinho, já que ela já quer que o Paulo faça a apresentação da Tecla SAMU para a semana que vem ainda, falou para mim. Mas eu me comprometo também, assim como o Luiz, que nós vamos, assim que terminar a nossa reunião aqui, eu vou falar com o Paulo, e eu faço questão que ele faça essa apresentação, e eu vou acompanhá-lo também, assim como o Luiz. E eu tive a oportunidade de, quando foi lançado essa Tecla SAMU, eu fui até o 4º andar com o prefeito Jô. Na época tinha o Dr. Hansi ainda, que ajudou bastante. Foi lamentável a perca dele. Dizer para você também, Luiz, que essa Tecla SAMU, ela concorreu a nível nacional e parece que ganhou em 3º lugar. O terceiro aplicativo de utilidade pública do Brasil.
o terceiro aplicativo de utilidade pública a nível Brasil. Perdeu, parece que o primeiro foi para o Banco do Brasil, que não tem como concorrer com o Banco do Brasil, porque cada esquina tem uma agência. Mas, para você ver a importância dessa tecla SAMU, né, Luiz? Pegar. Só para você ter ideia, a gente desenvolveu isso sem custo algum. Só com a ajuda, claro, o auxílio da IMA, que é da prefeitura, e um pessoal jovem numa startup que não cobrou nada. Senão eu já não conseguia. Para você ver a importância desse trabalho e dessa equipe toda maravilhosa. Eu vou abrir agora a pergunta, alguém queira fazer algum questionamento. A Elô está ali, ela leva até o microfone até o local. Se alguém quiser fazer algum questionamento. Eu já vou fazer um aqui, porque eu vi que vocês fazem curso de Libras. Eu queria que vocês falassem, Juliana, como é que funciona isso, qual o período, parece que tem 1, 2, 3, 4 módulos. Eu queria saber como que funciona, se a pessoa que faz o curso básico, se ela dá continuidade, ela continua fazendo o segundo, o terceiro, o quarto. Como que funciona isso, por favor? Então, o curso de Libra acontece, ele tem início a cada semestre. Então, a gente vai ter início agora no dia 1º/8, e com o nível básico, intermediário, avançado e de conversação. Então, o básico é para quem não sabe nada mesmo, que vai ali para aprender o ABC, as cores, os números. O intermediário, claramente, é o segmento do básico, o avançado também. A conversação é para quem já é fluente em Libras. Então, é aquela pessoa que precisa praticar, porque Libras é uma língua, né? Então, se a gente não pratica, é como inglês, a gente acaba perdendo, né? E os sinais mudam, não é sempre que a gente usa o mesmo sinal para tudo, então a pessoa precisa ter aquela prática. Então, a aula de conversação vem em encontro com isso, né? A professora é surda, que isso é um diferencial, né, que faz toda a diferença, não tem nem como falar. E as aulas têm duração de 5 meses. Então, você fica 5 meses no básico, 5 no intermediário. Então, o curso todo tem a duração de 1 ano e meio. Tá? E vamos ter início agora no dia 1º/8. E tem muitos alunos que vai fazer esse curso? Olha, hoje nós estamos com 30 no básico, e 15 no avançado. E esses alunos, eles são surdos também? Não, não? É para ouvinte. É uma aula para ouvinte. Nossa, que bacana. Então, depois você deixa também para a gente poder divulgar aqui na Câmara. Com certeza. Esse trabalho que vocês fazem. Jorge, só complementando, é importante deixar claro que Libras, para o deficiente auditivo, para o surdo, é a primeira língua, não é a segunda. Esse é o grande problema. Assim, não é... para ele é a primeira língua. Para nós é a segunda. Para ele é a primeira. Então, esse é o grande respeito que a gente vem implementando, é uma das mudanças da APASCAMP. É tratar também com deficiente, implantar a língua, o respeito à deficiência, entendeu? Sabe, Renê, você comentou aí o respeito e, infelizmente, recentemente nós tivemos uma greve aqui que atingiu a nível Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros. E o presidente veio a público fazer uma fala, e acho que ele acha que não existe surdo, porque ele não fez o intérprete, ele não chamou o intérprete de Libras para que pudesse falar o que ele estava falando, ou seja, então a surda, ela não entendeu absolutamente nada. E recentemente também eu vi num campo de futebol, um time muito famoso aqui do estado de São Paulo, e eles levaram, acho que foi 5 ou 6 surdos no estádio, aquele barulho, aquela muvuca toda, aí colocaram-se dentro desses meninos e viu que estava totalmente silêncio. Então não adianta fazer barulho, fazer ola, gritar gol, fazer absolutamente nada, que eles não vão entender absolutamente nada, Silvia. Daí o que ocorreu naquele telão, onde que coloca lá quando o Guarani faz gol, sei que faz tempo que não acontece isso, né? Mas tudo bem. Mas eu me lembro que aí colocaram alguns jogadores e os jogadores começaram a fazer Libras para aqueles meninos que estavam ali. As lágrimas corriam. Então, às vezes é um gesto pequeno, Luiz, e simples,
mas funciona muito bem. Eu acho que eles têm todos os direitos de saber o que está acontecendo. Então, eu fiz uma moção aqui nessa casa, ela foi aprovada aqui por todos os vereadores, encaminhei ao presidente, para que, se tiver que fazer algum outro discurso, espero eu que ele coloque um intérprete de Libras. Eu fiquei sabendo, na verdade, assim, porque a gente está conversando, eu lembrei. Ontem eu estava conversando com uma das nossas professoras de Libras, e ela, há pouco tempo, bateu o carro com um surdo. E ela é intérprete de Libras. E aí, quando ela chegou na delegacia, era o surdo, e ela tentando passar para o delegado, mas ela tinha que fazer o BO dela e o BO do surdo, porque na delegacia não tinha ninguém que sabia Libras. E aí ela falou que, para mim, eu estou conversando com ela ontem, ela falou assim, que todos os policiais e assistentes que estavam na delegacia aquele dia, que tiveram que se envolver com esse caso, ficaram tão mexidos com o fato de que ela, eu não sei quem era o culpado, não sei nada disso, mas que ela estava ali ajudando num acidente, que é uma situação de muita tensão, ela ajudando nos dois lados, todo mundo se moveu e estão todos indo fazer o curso na Pascamp. Então, a gente vai ter agora uma turma com policiais, porque eles querem poder ter alguém na delegacia, porque realmente o surdo não tem. Ele vai no hospital, ele não tem quem possa fazer isso para ele. Ele vai numa delegacia, é atropelado e o carro foge, ele não consegue se explicar se não tiver ninguém na delegacia que saiba Libras. Então, eu achei isso muito legal. E a delegacia só percebeu por um evento. Que bom que aconteceu. Infelizmente, o acidente, não, mas é muito legal eles terem se mexido e terem se mobilizado a isso. Eu realmente achei muito bacana. Sabe que eu também tenho uma história com a Josi, né, que é a nossa intérprete de Libras lá, né? E eu estava na delegacia também, mas não tinha cometido nenhum delito, não, viu, o Renê? Eu só estava indo lá, você foi acompanhar, aí, de repente, chegou a Josi com um casal também. Aí eu falei assim, nossa, Josi, o que está acontecendo aqui? Né? Ela começou, ela falou, não, eu vim aqui interpretar Libras para esse casal, que estavam tentando registrar um boletim de ocorrência, já faziam 2 meses. Então, gente. Imagina se fosse um assassinato, tinha que prender ali. Como é que 2 meses? O cara foi embora para a Alemanha, para o Japão, sei lá, para um outro lugar. Então, agora você falou dos policiais, é de extrema importância. Eu acho que, como se diz, infelizmente, uma fatalidade que aconteceu de um acidente que não é bom para ambas as partes, mas, enfim, trouxe alguns frutos. Luiz. Esse caso que o Jorge, por acaso, encontrou a Josi lá foi tão absurdo que, além que eles já estavam há 2 meses, tinha sido uma situação de agressão, né, de vulnerabilidade, o delegado não aceitou a Josi como intérprete. Não aceitou. Teve que remarcar ainda e vinha uma intérprete da delegacia da mulher lá de São Paulo, não, da pessoa com deficiência que tem em São Paulo, teve que agendar uma intérprete de lá, porque o delegado não aceitou a Josi. Sendo que ela é homologada federalmente, hein? Ela é federal, a Josi. A única coisa chata é que o Carlos, falando do tempo da Pascamp, eu sinto que o tempo passou. Eu estive na inauguração do prédio da Pascamp. Nossa, Luiz, esse da Josi, eu não sabia desse fato. O Renê, um outro me chama muita atenção também. Como que funciona assim os filhos, por exemplo, vai no médico, faz o teste da orelhinha, aí vem o diagnóstico, eles procuram vocês lá. Eu queria saber, assim, você falou assim que você trabalha muito com os familiares, né? Como que funciona mãe, pai e o filho com deficiente auditivo? Quem que tenta fazer um curso de Libras? Quem que tenta ir atrás? Eu já sei da resposta assim na minha cabeça, mas eu vou perguntar a você. É a mãe ou é o pai? A maior presença lá são das mães. Apesar que a gente tem alguns pais bem participativos, a gente vem uma geração aí... Foi até uma peça de desculpa não ter trazido nenhuma mãe para dar depoimento. Você falando aqui, seria porque a gente tem histórias muito bonitas lá. Mas, quem sabe, depois a gente tem outra oportunidade. Mas a maioria é a mãe. A mãe vem com um mau problema, às vezes o nascimento de um filho deficiente causa até problemas familiares de casamento, porque naturalmente acaba... tem uma sensação, uma transferência de culpa,
aquela coisa toda. Às vezes, a mãe tem que, na maioria dos casos, tem que parar de trabalhar, porque a atenção ao filho é maior, tem que levar, a gente vê isso no dia a dia, por isso que eu falei da questão até de ajuda de transporte. Mas a gente tem pais, a gente tem alguns exemplos lá, né, Ju? Tem alguns pais bem participativos. É interessante quando você vê uma família que está bem estruturada, que estão bem relacionadas, na medida do possível você vê o equilíbrio de pai e mãe. Mas a grande maioria são as mães que carregam realmente o piano, né? Traduzindo aí na gíria, e a mãe é que fica lá, entendeu? Eu já sabia dessa resposta, que, como você falou, infelizmente, quando há uma criança, alguém com alguma deficiência auditiva, o primeiro que dá linha na pipa, como minha esposa fala, é o homem. O outro me chamou também aqui a atenção, que a Juliana começou a falar de aparelho e tal, e recentemente eu atendi um rapaz, um senhor lá na farmácia, e a mãe dele veio a óbito, e ela usava um aparelho, e quando eu vi, ele já tinha acho que 55 para quase 60 anos, ele estava com o aparelho da mãe dele. Aí eu perguntei, mas esse aparelho é seu? Você que era da minha mãe, Jorge, mas quando eu coloquei, eu estou ouvindo tão bem. Então, eu queria saber, assim, como que funciona isso, se tem uma intensidade, porque o que eu sei é que cada um tem o seu próprio aparelho, mas essas coisas acontecem. Tanto acontece que na farmácia acontece cada coisa absurda, você não acredita. Tampinha de caneta Bic, o cara que tem aqueles hábitos de ficar aqui, o cara tira, cadê a parte azul? Eu já cheguei a tirar isso aqui na farmácia, não é minha função. Mas essas coisas acontecem. Já tirei também uma coisa aí, só para dar uma ilustrada, semente de laranja já nascendo das narinas, porque geralmente você pega a laranja e você você suga ela entra. E é uma região hiper, nossa, você colocou ali, nasce. Aí quando eu tirei, assim, já estava nascendo. Não, Renê, você não acredita, cada coisa que acontece em farmácia. Aí tem uma outra história também, quando eu era garoto, eu trabalhava ali no Parque Brasília, e eu me lembro que o farmacêutico lá, Silvio, ele é muito antigo, então a gente fazia muita lavagem de ouvido em farmácia. E eu me lembro quando o cidadão entrava lá na sala de aplicação, eu ficava segurando a bandejinha, e ele e saía cera e tal, aí ele atravessava da sala de aplicação, ia até lá um vidro que tinha e raspava aquele vidrinho que tem, tipo, arrozinho, e fazia aquele barulho, crec, crec. Está ouvindo, senhor Sebastião? Agora eu estou bem. Então, gente, cada coisa que acontece, vocês não acreditam. Então, eu queria saber, esses aparelhos, eu acredito, assim, que cada um tenha que ter o seu aparelho, né? Eu vou passar a resposta para a Silvia, mas eu vou contar uma história. Essa semana eu cheguei lá com o ouvido, falei, nossa, Silvia, estou com o ouvido doendo, acho que eu vou fazer o exame. Ela, o que você fez no ouvido? Bem com aquele jeito, né? É baixinho assim, legalzinho, mas na hora lá o negócio pega. Aí eu falei assim, eu fui limpar com cotonete. Ela, não acredito que eu estou ouvindo isso aqui. Então, Silvinha pode responder, só queria contar esse caso que aconteceu essa semana. Olha, antes de tudo, eu queria agradecer esse grande amigo, o nobre vereador Rubens Gás, que está nos prestigiando, que é membro dessa comissão. Por favor, Rubens, senta aqui. Quer ficar aí mesmo? Se quiser participar, tá bom, então. Mas obrigado aí pela presença, viu? Então, eu também não acreditei que eu escutei, mas tudo bem. Depois eu voltei e falei, meninas, olha o que eu falei para o Renê. Mas, então, não, na verdade, assim, o aparelho auditivo, basicamente, normalmente, eu tento explicar para os nossos pacientes, sempre referindo à deficiência visual. Então, o aparelho auditivo, a gente tem que pensar, tirar das devidas proporções, como um óculos. Então, se, porventura, eu venha a falecer, eu não posso passar o meu óculos para o meu irmão. Porque, por mais que a gente tenha a mesma perda, o mesmo tipo de perda visual, eu tenho uma córnea com uma curvatura diferente, são rostos diferentes. Então, eu não posso pegar um óculos e colocar em outra pessoa, da mesma forma que eu não posso pegar um aparelho auditivo e simplesmente passar para outro ouvido. O primeiro ponto o aparelho auditivo, hoje em dia, inclusive os que são doados pelo SUS, são aparelhos auditivos digitais. Eles são regulados frequência por frequência. Então, eu não tenho como pegar um aparelho regulado para um tipo de perda auditiva e colocar em outra pessoa que também tem uma perda auditiva, mas, às vezes,
não é aquela perda. Então, pode até ter uma certa melhora, porque vamos pensar assim, e a pessoa tem 1,5 de miopia e coloca um óculos com 1 de miopia. A hora que ela colocar, ela vai falar, melhorou, mas não quer dizer, estou enxergando melhor, mas não quer dizer que está enxergando bem. Então, é muito complicado. Mas essa história que você conta é uma história que a gente vê muito lá. Porque não é só você, porque como o aparelho auditivo é realmente, hoje em dia no mercado ele é caro, e a fila do SUS, os aparelhos são bons pelo SUS, mas a fila é grande. Então, é muito comum, quando morre alguém na família, outro da família pega e chega lá e fala, mas está pitando porque não está bem regulado. Outra coisa é que o molde dentro do ouvido, a gente tem como uma impressão digital em cada ouvido. Então, eu não tenho um ouvido igual ao outro e nem os meus 2 vão ser iguais ao de alguém. Então, a gente tira a impressão digital do ouvido para fazer o molde do aparelho. A hora que eu pego esse molde específico para uma orelha, coloco até na outra, não vai ficar bom. Vai vazar ar, vai vazar som, vai perder intensidade, vai perder potência, vai ficar pitando. Então, realmente é complicado, mas acontece. Não deve, mas acontece. Não se deve. Legal. Eu gostaria também de agradecer a presença do nobre vereador Nelson Osley. Muito obrigado pela presença, Nelsinho. O Luiz quer fazer algum questionamento? Só um momentinho. Acho que seria mais voltada para as 2 técnicas, né? Assim, uma coisa bem pessoal, uma pessoa que trabalhava comigo, por exemplo, até há pouco tempo. Ela tinha uma perda importante auditiva, e aí ela passou por todo um processo de avaliação, e conseguiu um aparelho, não importa que idioma, mas conseguiu um aparelho. E aí ela não conseguia usar o aparelho, porque disse que ela ouvia demais, e isso estava deixando... Ela não conseguia nem dirigir, porque ela disse que ouvia carro na rua, parecia que estava passando em cima do dela. Isso é muito comum, essa mudança de volume na audição e a pessoa se sentir perdida? Não, na verdade, são 2 pontos. O problema da deficiência auditiva é um pouco do que o René falou. A gente, por ela ser invisível, então você olha um surdo andando pela cidade, se ele não usar Libras, ou se você não fizer uma pergunta para ele, você não vai perceber que ele é surdo, né? A não ser que você demande alguma comunicação com ele. Então, a pessoa fica muito tempo deixando essa dificuldade auditiva passar. Um pouco por rejeição e um pouco porque, às vezes, a gente fica naquela ilusão de achar que está tudo bem, que é distraído. É muito comum os pacientes virem para a gente e falar, é muito comum, falarem assim, não, eu escuto bem, mas eu só não entendo. Ou então eles falam, não, eu escuto tudo, mas é que a minha esposa é que fala que eu não presto atenção. Então, na verdade, quer dizer assim, ele não está com uma surdez total, ele já está com uma perda de audição aí, que está atrapalhando na vida diária dele, mas que não é para todos os sons. Então, é natural que ele escute alguns e não escute outros. E aí, os que ele escuta, ele entende que é 100%, porque o que ele não escuta, ele não sabe o que acontece. Então, ele fala, o passarinho está lá no quintal, ele não está escutando? Para ele escutou o telefone. Então, ele acha que ele escuta tudo, porque o que ele não escuta, ele não percebe. Não, Silvia, mas essa pessoa que eu estou dizendo, ela assume a surdez. Não, então, eu vou chegar no outro ponto. Ela assume, só que ela falou que depois ela não conseguiu escutar. Então, mas o problema é esse. A partir do momento que a pessoa demora muito para perceber e aceitar, porque não é todo mundo que faz um exame de audição todo ano. Então, quando a pessoa descobre a perda já está num nível moderado, severo, e aí ela já está há muito tempo sem escutar. A hora que a gente põe um aparelho auditivo, esse cérebro já está confuso com os sons, porque ele passou muito tempo recebendo uma informação, processando uma informação auditiva inadequada. Então, o som ele era muito mais baixo e a pessoa achava que o som era assim. E aí, a hora que você põe um aparelho numa intensidade adequada, até o cérebro refazer essas sinapses, essa programação auditiva de novo e entender aquele barulho como confortável, demora. Então, o tempo de adaptação a uma pessoa que demorou muito para pôr aparelho, por mais que ela fale, eu tenho uma perda, mas se ela demorou muito para colocar o aparelho auditivo, o tempo de adaptação dela vai ser mais complicado. Então, a gente, inclusive, tem que treiná-los quando eles chegam na PASCamp. Eles, às vezes, ganham o aparelho, chegam para a gente, Silvia, eu não consigo. Ela devolveu. Isso, a gente tem que treiná-los. Olha, faça assim, faça assado. E aí, com o tempo, quem tem a paciência desse período de adaptação, às vezes chegam para mim, já chegaram e falaram, Silvia, eu não consigo lavar louça.
Porque a minha pia, eu não sei o que aconteceu, ela tá... Aí eu falo, a sua pia é a mesma, é a sua audição que agora está normal, mas antes ela não escutava água, agora ela escuta e incomoda. Só que depois que você se adapta e o cérebro fala, não, é só a água batendo na pia, você está lavando louça, isso é um processo natural que a gente, como ouvinte, não percebe. E aí ela fala, hoje em dia ela esqueceu o aparelho, já entrou no banho, no chuveiro com o aparelho, né? Mas no início ela tinha muita dificuldade, ela falava, nossa, meu marido, como fala, assovia muito alto, minha pia não consigo lavar louça, mas é porque ela estava tanto tempo escutando errado que ela não percebia. E agora, depois da adaptação, ela está amando. Então, acontece. Isso é real, isso acontece, depende do quanto tempo também, depende da perda da pessoa, da vontade de usar, e também do tempo que ela demorou para poder começar essa intervenção para ajudar, né? Legal. Alguém quer fazer algum questionamento? O vereador Rubens Gás, o vereador Nelson Oz, por favor, se quer fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta? Tem? Primeiramente, gostaria de cumprimentá-lo, vereador Jorge da Farmácia, pelo excelente trabalho que vem fazendo frente a essa comissão e todos os membros. Agradecer a presença do Renê, e todo o trabalho desenvolvido na Pascamp e os demais membros que compõem a mesa dessa valorosa comissão. Eu tenho uma pergunta, e eu peço até desculpas, porque eu sou um pouco leigo, né, mas dentro de algumas demandas que chegam no gabinete, eu tenho um questionamento aqui. Eu acredito assim, que toda escola tenha um intérprete, né, de Libras, pelo menos caso tenha um aluno matriculado. Agora, eu gostaria de saber como esses intérpretes eles são formados, né? Como que ocorre a formação desses intérpretes? Quer responder, você? Bom, a gente pensa, né, no mundo ideal que toda escola que tem uma criança que necessita de um intérprete tem um intérprete, mas as coisas não acontecem dessa forma. Como a gente estava falando, a gente faz trabalho juntamente com a escola. E tivemos um caso muito chocante recentemente, que a criança ficou 2 anos da vida escolar sem intérprete. Ele veio de uma escola de educação especial em Campinas, que acabou fechando, e depois que ele saiu dessa escola, ele não teve mais intérprete, e a Pascamp brigando junto com a mãe. Então, assim, no mundo ideal, a gente teria um intérprete. Não acontece, tá? Mas, quando temos, eles são formados em cursos, ele tem que ter um mínimo, uma carga horária mínima de curso de Libras. Então, ele tendo essa carga horária, não sei exatamente, acho que é 160, mas eu não sei exatamente, tá? Ele tendo essa carga horária, ele pode estar atuando como intérprete em escola. Aí você me pergunta, isso é o suficiente para ele conseguir ajudar essa criança? Não. Muitas vezes ele tem toda essa carga horária, mas ele não consegue, até porque tem uma grande diferença entre intérprete e entre professor. Então, é muito confuso o papel do intérprete, às vezes, porque a gente pega intérprete que é administrador, a gente pega intérprete que é mais voltado para a área de matemática, por exemplo. A gente pega um intérprete que nunca teve contato com criança, mas ele fez aquele curso de Libras, então ele está apto para estar ali, mas ele não está apto para transmitir tudo aquilo que a professora tem trazido para essa criança. Então, essa também é uma briga da Pascamp, é uma luta nossa para que os intérpretes sejam qualificados, para estar ali junto com aquela criança, porque às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Só fazer uma... você comentou de escola, tal, me chamou a atenção. Escola assim, que não tem intérprete, é do Estado ou é do município? Estado. Qual do Estado? A gente acha que às vezes, assim, porque o que acontece? O município, a gente tem os professores de educação especial. É uma área bem complicada, porque
Professor de educação especial não significa que a escola tenha o professor de educação especial, não significa que ele é apto a trabalhar em Libras e não significa que ele vai estar todos os dias com aquela criança, porque ele atende a demanda da escola inteira. Então, ele atende a demanda da deficiência auditiva, da deficiência visual, ele atende todos. Então, ele não está ali 100% do tempo. E é como se a gente pegar uma criança... Imagina nós, se nós não sabemos inglês, vamos para uma aula de inglês e ficamos lá 4 horas na sala falando inglês, inglês, inglês. A gente não vai entender, não vai adiantar alguém estar ali meia hora com a gente. Tem que ser uma pessoa que esteja 4 horas com aquela criança na sala de aula. Perfeito. Só mais um questionamento em cima dessa mesma pergunta. Não poderia, por exemplo, ocorrer um chamamento da PASCAMP para que possa profissionalizar ou então aplicar esses exames, né, ou esse exame, para os interessados em ser, eu não sei a palavra, professor de Libras? Intérprete. Intérprete de Libras, desculpa. Hoje em dia, não existe... A PASCAMP já faz isso? Não existe um exame que a pessoa tenha que fazer para ser um intérprete em escola. Se ela tiver essa carga horária... Essa carga horária, é isso que eu me refiro. Se ela tiver essa carga horária, ela está apta, entendeu? Não, a gente não tem como provar para a pessoa entrar ou não. Por exemplo, diferente de uma escola particular. Se você vai numa escola particular, você passa por um processo de entrevista, a pessoa vai ver o seu conhecimento. Agora, infelizmente, é o que a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Às vezes, não tem intérprete, não tem. Tem escolas que eles falam, olha, a gente está buscando, mas a gente não encontra intérprete. Então, o primeiro que passa ali com aquela carga horária necessária, eles vão laçar, entendeu? Vou acrescentar. A própria PASCAMP, às vezes a gente sofre muito, porque a gente é demandado de intérprete, muitas vezes a gente não tem no cargo, não temos profissionais contratados para poder oferecer o intérprete, às vezes sem custo, sem nada. Muitas vezes a gente coloca intérprete que ele não é nem, diria palavras que o Maurício estivesse aqui poderia me ajudar, porque ele tem que ter o ProLibras, às vezes a gente não tem um intérprete nesse nível, e às vezes você coloca um intérprete, às vezes para ajudar, no sentido, né, nem ele não está ali profissionalmente, ele não está ganhando, ele está voluntário para ajudar no evento, para traduzir. E, às vezes, a gente acaba sofrendo porque ele traduz, às vezes, uma coisa errada, e, às vezes, não é bem entendido, e acaba... Então, às vezes, a gente até tira... Vou usar um termo aqui, tira até o pé, para a gente não se comprometer com a qualidade da interpretação, para a gente não ser criticado. Então, porque o ideal é que a gente tivesse, esse é o nosso sonho, que nós tivéssemos 1, 2, 3 intérpretes lá no horário de expediente para alguém falar, eu preciso disso. Pode ir para lá. Esse é o grande sonho da PASCAMP, que a gente tivesse mais pessoas, se a gente tivesse financeiramente para ter, porque eu estou brigando para que as entidades, para que o surdo, onde ele vá, ele tenha atendimento no sentido de intérprete. Mas hoje eu não consigo, a minha briga, a gente vem brigando meio que solitário, por isso, porque a gente precisava ter mais condições de falar assim, você precisa, liga na PASCAMP que eu vou mandar um intérprete para lá para te ajudar. Esse é o trabalho. Então, a gente está trabalhando com captação de recurso, para a gente poder pagar pelo menos mais um profissional, um intérprete graduado, com condições, para que ele possa dar o suporte até para o nosso atendido, justamente para isso. Essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, a gente assume, a gente tem essa dificuldade, porque, por exemplo, Campinas tem uma comunidade surdo grande, bem unida, bem organizada, e a gente aí, devagarzinho, a passos ainda bem tímidos, tenta se aproximar e a gente buscar no mercado. Hoje, nossos professores são gabaritados, então a gente tem intérprete dentro da Gevisa, não estou fazendo propaganda da Gevisa, mas é uma empresa que nos procurou, então vamos, que técnico que a gente vai lá, ele está preparado na Câmara. O Maurício, daqui, que é o intérprete da Câmara, nos ajudou muito nessa primeira formação, que tipo de profissional, nos alertou, ó, esse intérprete não é bom, por isso. Então, a gente vem no processo de aprendizagem. Então, a PASCAMP, ela vem saindo dessa linguagem, da fase só de atendimento, para a gente atender toda a deficiência e toda a necessidade que as pessoas precisam da questão da comunicação, da linguagem, de um ponto geral. O nosso sonho é que nós tivéssemos mais. Falar assim, igual teve uma corrida da inclusão da SEEG, da empresa que cuida do síndrome de Down. Fala, Renê, nós precisamos do intérprete para um domingo voluntário, uma outra entidade parceira. Olhei para ela ali e falei assim, vai lá interpretar, Renê, mas eu não sou intérprete,
eu não sou intérprete certificado. Eu falei, mas para um evento desse, me desculpa, é melhor ter alguém que não seja certificado, mas que faça a tradução, do que não ter ninguém. E, às vezes, é isso que a gente precisa ver. Às vezes, até esse bom senso é importante ter. Entendeu? Não sei se eu respondi, mas que é mais uma deficiência. Respondeu, eu agradeço e até gostaria de propor ao vereador Jorge, nós aqui na condição de vereador, tentar buscar esse parceiro para que a Apascamp possa, né, Claro. realizar esse sonho. Nosso sonho. Porque é um sonho de todos. Sim. Eu tive a oportunidade de realizar uma palestra de prevenção às drogas na Apascamp há muitos anos atrás, se não me engano, 2007, 2008. E eu lembro a dificuldade que foi. A minha falta de conhecimento, é lógico, ela atribuiu para que eu ficasse mais sensível diante dessa causa. Mas eu aprendi muito nessa palestra que eu pude ministrar na Apascamp, porque o problema das drogas ocorre em todos os lugares. Mas muito obrigado. Ok, muito obrigado, aí, o nobre vereador Nelson Ozzi. O Rubens também quer depois? Pode, depois a Cidinha. Mais alguém? Não, não tem problema nenhum, tudo tranquilo. Por favor, vereador Rubens Gás. Boa tarde. Boa tarde. Opa. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o senhor Carlos René, presidente da Apascamp. Muito bem-vindo aqui. Né? E dizer-lhe, o senhor já deve saber disso, que o nosso vereador Jorge da Farmácia é um defensor, e eu sou testemunha nesse 1 ano e 5 meses que eu me encontro nessa Câmara. Ele procura que a sociedade seja mais inclusiva, né? E eu sei da luta dele com projetos, né, em busca de atenuar, de vir ao encontro, ao anseio das pessoas com deficiência. Eu queria fazer 2 perguntas, uma aliada à outra. A primeira é muito... só para concluir a segunda. Esses aparelhos auditivos, quais são os valores deles? Até que preço? Varia. Eu acho que... É porque agora a gente trabalha com essa demanda do SUS, né? Mas eu acredito que um aparelho auditivo barato, um só, se você precisar só de uma orelha, é uns R$4.000. Tá ótimo. Mas você vai ter aparelhos que passam de 10, 15... Tá, eu estou dizendo isso como um leigo, né, pelo seguinte, eu tenho um caso que aconteceu na minha região, né, e eu não sei se chegaria até essa dimensão. Eu moro numa região, numa periferia, no São Marcos, Vila Esperança, aquela região, e tem um caso na Vila Esperança que me chamou a atenção há alguns anos atrás. Um menino, na época, com 3 anos de idade, me parece que ele ganhou um aparelho, segundo a mãe dele, o valor desse aparelho era R$40.000. Então, depende do aparelho. Ele usou ele aquele de implante, aparelho de ouvido... Eu estou falando do aparelho aquele que fica... Então, mas o questionamento meu é o seguinte, parece que ele ganhou um aparelho, R$40.000, segundo a mãe dele, parece que teve a participação do prefeito Jonas Donizete e de uma rede de televisão. O que ocorreu? Eles me procuraram bem antes de eu ser vereador. Por quê? Porque o menino já estava 6 meses sem poder ouvir nada. Questão de manutenção. E essa manutenção é estranha, porque é uma família sem condições nenhuma, para que vocês... Me parece, a grosso modo, que eu vi, era simplesmente um fio que ligava ao aparelho. Só esse fio custou R$800. Nós fizemos uma vaquinha lá e compramos. Me parece que lá na frente houve também uma situação que ele precisaria de mais R$1.800 para a manutenção do aparelho. O que eu gostaria de saber é o seguinte, em face dessa situação, existe algum órgão, alguma ONG que possa... ou algum projeto, sei lá, Jorge, porque dar um aparelho de R$40.000 para alguém, para que depois qualquer manutenção ela não puder usar, é um absurdo. Eu acho que é um disparate, acaba sendo incoerente, e é o caso que está lá na Vila Esperança, e eu sei que durante 6 meses a mãe não teve a oportunidade de ver o filho entender nenhuma palavra. Tá? E hoje, até amanhã, vou voltar lá para ver como é que se encontra esse menino.
que não é implante? Sabe, vereador, Eu acho que é nós- implante. é. Ele fez cirurgia? Porque eu estou achando que é um implante coclear. Os valores são altos. Você sabe se ele foi na Unicamp ou na PUC fazer cirurgia? Eu posso levantar tudo isso. O que eu te disse de uma maneira leiga, eu sei que só esse fio que ele fazia essa ligação era R$800. Porque o problema, assim, a gente, na verdade, não tem todas essas informações, porque os nossos pacientes lá, a gente não vende aparelho e as nossas pacientes ganham normalmente. O que acontece é que não só os aparelhos auditivos, como os implantes cocleares, são todos importados. São todos, e os mesmos que o governo dão... Não é implante. Não é implante? Então, eu não sei, teria que ver qual é a empresa. Não, o meu questionamento é só um. É um caso que eu acredito que não seja um caso isolado, né, porque devem existir mais casos. O questionamento meu é o seguinte: a partir do instante que ele ganha um aparelho, segundo a mãe, R$40 mil, e nós sabemos da situação financeira da família, e era preciso que houvesse alguma maneira de que, quando precisasse da manutenção, essa família não ficasse numa situação como ficou essa mãe, ou Silvinha, essa criança. Na realidade, nós tivemos uma demanda essa semana que ligaram, falaram, não vou falar que é empresa, por questão de ética, vai doar aparelhos. E aí a Silvinha me procurou e falou, Reni, o pessoal vai doar aparelho, mas acho que é igual a história de doar um carro para quem não tem condição. Eu dou um carro zero para uma pessoa que não tem condição, ele vai ficar na garagem, que eu tenho que pagar seguro, abastecer, pagar IPVA, licenciamento. E a Silvinha falou assim, eu acho que a gente tem que alertar, que tem que fazer molde, regulagem, e não é paciente nosso. Se é paciente nosso, entra na fila, a gente vai fazer. Se não é, ele vai ganhar um aparelho hoje, pode demorar 6, 7 meses para entrar na fila, para ir lá e reclamar. Então, assim, o doar é muito importante, mas, assim, tem que ser uma doação casada, né? Desculpa o termo, não sei se esse termo existe, mas por quê? Porque não é só doar um aparelho, senão ele vai ficar enfeitando lá. Eu vou gerar uma expectativa que eu vou doar um aparelho e achar que vai... vou botar o aparelho e vou sair usando. Não é. Então, o conceito da doação, às vezes eu posso fazer parceria com a empresa de aparelhos. Então, nós temos que definir como é que vai ser essa doação. Olha, vai ser o aparelho, eu preciso de molde, eu preciso de regulagem. Vocês vão dar tudo? Não. Então, eu tenho que achar um outro parceiro que me complemente esse serviço, que aí a doação, eu não mexo com a expectativa, que nós estamos falando com expectativa, nós estamos falando com vida, com sonho. Então, assim, você vai me doar o aparelho, de repente a Pascamp pode entrar nessa doação. Pascamp, você me ajuda em quê? Eu posso ajudar nisso. Não podemos... Então, é importante, talvez a pessoa doou um aparelho caríssimo, e aí faltou um monte, faltou manutenção, faltou uma regulagem, e aí gera uma expectativa. E tem que ver a empresa, né, Renê? Que era o que eu fui falar com o Renê. Eu falei, a questão não é só você doar. Porque aparelho auditivo é como o carro. Então, se você compra um carro, não querendo fazer propaganda, mas da Volkswagen, você não pode levar na Chevrolet para fazer revisão. Porque hoje em dia, inclusive, até por tudo ser digital, é um microchip que vai colocar no computadorzinho daquela montadora e vai resolver o teu carro. Aparelho é a mesma coisa. Então, as revisões dos aparelhos normalmente são feitas na própria empresa que você compra ou ganha. Por isso que tem que ver qual foi esse meio de doação. Porque o que chegou para a gente, que eu fui falar com o Renê, a gente tem que ver como resolver, que foi uma doação desse tipo. Eu te dou, mas só dá não resolve, porque aparelho, como é importado, realmente os componentes são caros, depende do aparelho, vão ser mais caros. E, por exemplo, se o paciente ganha do SUS na PUC, a PUC vai fazer isso de graça o tempo todo, porque é justamente isso, é casado, é responsabilidade do SUS. Se precisar fazer molde, vai ser de graça, todas as regulagens normalmente são de graça mesmo, mas, assim, ele não vai ganhar um aparelho e vai... esse tempo de adaptação que a gente estava discutindo vai acontecer. Eu não posso colocar um aparelho numa criança e deixar ela se virar sozinha. Existe uma fase de adaptação, a troca de molde de criança pequena ela é muito regular, porque o ouvido vai crescendo até uma certa idade, então a gente tem que trocar o molde. Então, eu não sei, teria que, se você vai lá, pergunta qual foi a empresa, a que nível isso foi feito, quem que fez, porque a gente pode remeter isso para a empresa. Olha, tal criança tem um aparelho teu, tal modelo, do ano tal, mas a gente precisa saber até para entender. Normalmente, existem, sim, aparelhos muito caros, e, normalmente, eles são aparelhos que têm muito recurso, mas tem que ver também se esse recurso é o que essa criança precisa.
Então, daí teria que ver qual é a empresa. Sim, jogado fica difícil. Mas acontece. O que o Renê falou é muito importante. Foi a nossa preocupação essa semana. E a Pascamp está aberta, se quiser levar a criança lá, para a gente ver. A porta está aberta, pode procurar a Silvia, se eu não tiver aí, a Juliana. E o que a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. A gente avalia, vê quem... Não, só para concluir meu raciocínio, talvez eu não sei se eu fui bem explicado. O que eu quero deixar aqui, até para levantar uma pauta, é que o caso dessa mãe, dessa criança, evidentemente que os pais, né, se perderam e ficaram 6 meses. Tem que tentar elucidar esse caso para que não aconteça com outros casos. É isso que eu gostaria de deixar claro e achar que, se no caso essa manutenção fosse da família, totalmente inviável, porque frustraria muito a situação. Não, e teria que falar isso para a família, né? Olha, nós vamos dar isso para você, mas o gasto é assim. Você acha que dá? Né? Não pode... Se quiser levar, encaminha ela para a Pascamp, portas abertas, né, Renê? Isso, a gente acolhe e a gente vê no que a gente pode ajudar. Ok, muito obrigado, vereador Rubens Gás. Depois anota aí, procura o Renê, a Silvia, a Juliana, que eles vão dar o auxílio. Letícia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. O meu nome é Letícia, sou intérprete de Libras. Que legal. Foi como a Juliana disse, né? Hoje, para você intérprete, existem várias questões em prática. Infelizmente, os órgãos pedem 120 horas, mas é muito pouco. Sim. Às vezes, a pessoa conclui o avançado do curso de Libras, ela não sabe, ela não tem contato com a comunidade surda. Sim. E vai para campo. Sim. Ou até mesmo professor de educação especial que não tem ênfase em deficiência auditiva ou surdez e vai para campo. Isso. Infelizmente, isso acontece. Mas o que a gente fica se questionando mais ainda? Não existe uma política federal que apoie o tradutor e intérprete de Libras. Não existe a profissão reconhecida, mas não tem uma lei regulamentada que apoie a nossa profissão. Uhum. Então, existe a diferença entre profissional nível D, profissional nível E, que é aquele que tem formação superior. Mas, infelizmente, hoje, existe a proficiência, o ProLibras, após o Letras Libras, mas, infelizmente, isso não é contado. Mas, com controvérsia, o que acontece? Existem muitos intérpretes que não têm nada, não têm diploma nenhum, e é super fluente na língua de sinais. Sim. Por ser coda, né? Por ser filhos de pais surdos, por estar na comunidade surda, mas, infelizmente, não tem essa certificação. Né? Então, infelizmente, isso que acontece na hora de contratação de intérprete na sala de aula. Outra coisa que é questionado na nossa categoria, né, de intérprete, a gente, né, nós, intérpretes, é chamado muito nessa questão de trabalho voluntário, né, por entidades. Mas não existe uma parceria entre o intérprete e entidade, entendeu? Olha, você vai tal voluntário tal lugar, mas estou indo voluntário, mas o que eu posso fazer? Sim. O que você pode fazer por mim? Você vai me dar ajuda de custo para chegar no lugar? Você vai me ajudar? Não. Então a gente fica naquele impasse. Ou até mesmo empresas, né, empresas renomeadas que pedem a nossa interpretação. Como que eu vou viver? Eu dependo disso, né? Então, é o que o Renê falou, né, do dia do evento. Nós, intérpretes, ficamos sabendo de tudo que acontece, né, desse meio voluntário ou não. Só que, infelizmente, a gente tem que chegar ali, né? A gente não vai voando, então é um pouco complicado. Inclusive, Jorge, eu tenho conversado muito com o vereador Nelson sobre essa questão da comunidade surda, né? E a gente quer que a comunidade surda participe de tudo aqui na Câmara, né? Seria legal um dia especial para eles, tal, ter palestrantes surdos, né? Convidar a associação, a Sulcamp, a Pascamp para participar do Setembro Azul, né? Conversei um pouco com o Nelson sobre esse dia, né? E espero que aconteça e estamos aqui, estamos abertos, né? É isso mesmo. Letícia, sabe que eu tenho... Desculpa só um momentinho, que... por ter uma ideia fantástica, depois eu vou sentar e vou conversar com o Nelsinho. Eu tenho um sonho que eu digo assim, o ano passado eu tentei fazer, eu não consegui, Silvia. Quer fazer até comentei com o Maurício, ele falou assim, que vai me ajudar, me fazer uma sessão de cinema para os surdos. Ah, que legal. Mas eu estou tendo muita dificuldade em cinema, para ver quem que aceita. Legenda.
Então, eu estou precisando Legenda, que tenha em intérprete de Libras. Eu queria levar o Maurício. Que legal que seria. a gente Maurício, conseguir. Maurício bora acho aí que vai. junto, Maurício. Vai. Ele já comprometeu, então, mas no mês de setembro, e eu estou trabalhando diretamente nisso daí, já fui em vários shopping aqui, ver se eu consigo essa sala. Não quero nada de graça, só quero que ceda o espaço, você vai lá, você paga o mesmo valor que eu vou pagar, que uma outra Jorge, pessoa vai pagar. existe 8 shoppings em Campinas e apenas 2 existe legenda em filme nacional. E mesmo assim, são 1 ou 2 sessões. Mas você sabe que a maior dificuldade que eu estou tendo é assim, as pessoas também não aceitam, porque vai ter que ter um foco de luz lá no Maurício, ele fazendo o intérprete lá. É muito caro investir na acessibilidade, né? Não, mas não custa também nada, é somente um foco de luz dele lá e fazendo a Libras dele ali, mas só que aí o outro público que vai lá, vai um casal de namorado, talvez eles não aceitem isso. Então, isso que eu tento trabalhar constantemente, que é a inclusão aqui. Mas eu não vou desistir, eu vou continuar com esse projeto ainda e um dia ou outro eu vou conseguir. Uma sessão inclusiva, né? Uma sessão inclusiva no mês de setembro. Visual ter audiodescrição também, os né? filmes, o que porque falta. até os filmes internacionais, hoje em dia, é difícil você achar com legenda. Às vezes eu quero ver com legenda e eu não consigo achar um filme Vou Hollywood colocar. com legenda. Queria colocar uma Tudo questão dublado. para vocês. Tudo dublado. Imagina, você tem um noivo que é cadeirante, meu noivo é cadeirante, e ele tem uma perda de audição muito grande. Então, fora a acessibilidade da rampa que ele tem que ter a legenda também. Sim. Aí toda hora ele fica, o que ele falou mesmo, né? Então é algo complicado. Infelizmente, hoje eu espero que Campinas melhore nessa questão da acessibilidade, né? Sim. Mas estamos aí, viu? Não, Se eu precisar. acho que ela vai falar, depois eu queria falar um pouco Cidinha. sobre o que você falou, Cid. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu tive a oportunidade de entrar, não consegui concluir, porque nasceu uma netinha surpresa com síndrome de Down. Eu comecei a fazer educação inclusiva lá na Unisal. E a aula que mais me impressionou foi da professora para surdo. É porque acho que eu nunca tive oportunidade de ter um contato mais direto e eu tenho uma surdez, né? Eu perdi um ouvido num acidente de moto. Mas o que eu queria dizer para vocês é assim, quando se pensa no intérprete, como ela está dizendo, lá eu aprendi uma coisa, para você ter um intérprete que vai trabalhar numa sala de aula, se ele não for lá conhecer aquela criança e sentar lá para ver o que a professora está falando, aí ele preparar o material, gente, pode esquecer. Com certeza. E isso é uma coisa que, infelizmente, olha, eu estou com a instituição há 20 anos. Faz 20 anos que nós estamos batalhando pela inclusão. Não é fácil. Não é fácil. Até hoje você escuta a mãe chegando e dizendo que adianta eu ir lá na escola? Meu filho fica sentadinho lá, não tem nada, não tem ninguém, não tem um papel. Ou, então, Cidinha, desculpem, quando é um desabafo tem, meu, viu? ou quando tem, muitas mães vão lá e falam, olha, Juliana, tem intérprete, mas a intérprete não é boa. A intérprete não dá conta de fazer o que meu filho precisa. Ela acaba atrapalhando. Então, assim, como a gente estava conversando agora de pouco, é muito bom. A realidade não é essa. A realidade não é do jeito que pintam por aí. Nós que estamos em contato direto com a escola, é muito diferente. Não temos intérpretes que, às vezes, estão tão preparados para estar ali. Sim, né? eu concordo com Infelizmente. você. E foi um aprendizado que eu tive, né, nesse curso. Eu falei, meu Deus do céu. E a professora também não está preparada para isso, gente. Teria que haver uma mudança na formação do professor de educação especial, sim, ou, sei lá, ou aquele que trabalha na sala de aula, ele ter primeiro noções, né, para poder receber aquela criança. Eu fico pensando no autista, né? Sim. Eu vou contar um caso breve aqui, que é muito triste, mas eu sempre uso esse caso para mostrar que, às vezes, a vontade vem do professor, né? Que, às vezes, a gente espera que tenha uma postura muito boa, mas, numa dessas orientações escolares que fizemos, eu cheguei até a professora, falei, olha, nós estamos com essa aluna, ela tem uma deficiência auditiva, eu gostaria de saber o que você conhece de deficiência auditiva, como eu posso estar te ajudando em relação a isso. Ela olhou bem para mim e falou assim, olha, Juliana, vou ser bem sincera com você. Eu não sei o que é surdez,
Eu não quero saber o que é surdez e eu vou me aposentar o ano que vem. Então, diante dessa situação, o que eu fiz ali na hora? Eu sabia que aquela criança ia perder esse ano inteiro. E, poxa, para uma criança perder um ano inteiro, porque nossas orientações acontecem, em sua maior parte, no início do ano, para estar ali apresentando o professor, a criança, o que a gente faz? É muito complicado. Pegando um pouco o gancho que você falou, o bate-papo está bem gostoso, mas se a gente for avançar, a gente tem coisas assim, você fica até triste. A gente precisa ouvir, às vezes, do deficiente, do surdo, qual é o problema que ele passa. Às vezes a gente tem um cenário, mas, por exemplo, uma vez eu vi o Maurício da Sucamp, ele falando um pouco da história da vida dele. Me impressionou bastante. Eu entrei na Pascamp, eu não tenho nenhum parente surdo, e você acaba se apaixonando pelo voluntariado. Eu falo que as pessoas que experimentam isso aqui, a gente que ajuda o outro, você ganha mais do que ele. Então, o fato de a gente pegar crianças carentes, pessoas idosas, dar um abraço, ajudar, eu dedico um tempo lá, eu sou voluntário, a nossa diretoria é voluntária, mas o fato de você fazer o bem ao outro é engraçado, né? Como você fala assim, você olha para o lado e fala assim, nossa, eu tenho que agradecer muito, né? E você ganha muito, um sorriso, um abraço, um agradecimento de uma mãe, de um pai, de um idoso, faz muito bem para o nosso dia a dia. E a gente tem que brigar muito pelo respeito às diversas deficiências. Eu falo do surdo, deficiente de tipo, porque eu estou lá. Mas a gente já tem contato, ainda mais nas nossas entidades, parceiras e amigos deficientes, pessoal do síndrome de Down, de autista, cegos, e assim por diante. Então, você vê que falta um preparo. Eu lembro que o Maurício contou um caso, que ele estava trabalhando num setor, ele mexendo numa máquina, e aí os colegas estavam combinando um chopp, mas ele estava de costas. Não, vou tomar um chopp, depois foi todo mundo, ele ficou sozinho. Quer dizer, onde eu falo, as pessoas às vezes não estão preparadas, os colegas de trabalho não estão preparados para saber lidar com ele. Tipo assim, ele é deficiente, deixa eu dar um toque nele, ele falou, ó, chopp depois e tal. Falou, escutou, e vai todo mundo, ele se sente do lado, porque não é convidado, às vezes. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa ouvir eles também. Porque, às vezes, e o grande problema é que a gente vê leis, processo, mudança de leis e procedimentos, tudo, e às vezes a gente não ouve quem que tem que ser beneficiado. Que eu acho que tem que ser desse jeito. E a gente tem que trazer, eu acho que a gente tem que trazer para essa discussão de leis, de projeto de lei, de indicação, as pessoas que estão sentindo. Ou não, ele, às vezes, quando ele não pode falar, a mãe, um pai que passa por dificuldade, para a gente realmente sentir na pele o que sente o deficiente de uma forma geral, seja o surdo, seja o cadeirante, seja o cego, o autista, assim por diante. Acho que essa é a minha fala. Eu queria, acho que se tiver mais alguma pergunta, mas é importante a gente tentar se colocar no lugar dele, saber qual é a dificuldade, porque a gente faz leis e às vezes ele está pensando na gente, que a gente acha que deve ser, mas precisamos ouvir deles o que eles precisam e o que eles sentem na pele no dia a dia. Eu acho que isso é fundamental a gente começar a adotar isso daqui para frente. Ok, muito obrigado. Onde você quer sentar, Cida? Qual o lado que você escuta? Porque o meu marido tem hábito de dizer assim, às vezes você vai em reunião e se fecha, né? Parece que você não se dá com ninguém. Eu falo para ele, depende do lugar que eu estou sentada, eu não escuto, eu estou quieta. Mas, Dia, a minha esposa fala que eu estou na Pascamp porque eu sou surdo, que ela fala, eu não ouço. Não, legal, vamos ouvir o Deva agora, já estamos caminhando já para o nosso encerramento, são 15h48, temos que entregar aqui o plenário até 16 horas. Por favor, Deva. Boa tarde a todos, boa tarde ao Jorge, ao Luiz, Renê, Juliana, Silvia. É muito legal esse bate-papo, né? E a pergunta que eu tenho, talvez seja mais direcionada a Silvia, né, pela área da saúde. Eu acompanho muito, né, por ser formado em educação especial, muito essa questão da inclusão, mas como todo mundo fala, eu também tenho procurado mais conhecer o lado da saúde, que às vezes um país mais evoluído pode resolver vários problemas. E eu gostaria de saber de vocês, na questão da deficiência auditiva, o que nós temos hoje, né, vamos dizer assim, no mundo, que seja revolucionário para recuperar a questão da audição. E também, já emendando a pergunta,
se caso ainda não haja uma evolução tanto assim, na opinião de vocês que trabalham numa entidade, o que poderia ser feito para, de repente, recuperar um pouco a audição de uma pessoa que está perdendo ou de alguém que já perdeu aí ao longo da vida? Então, na verdade, assim, a audição, até agora, onde a gente está hoje em dia, a gente não tem célula-tronco para repor as células sensoriais da audição que estão perdidas ou não estão trabalhando, que é o que faz a gente não escutar bem, né? Então, o recurso que a gente tem para as perdas auditivas ainda é o aparelho auditivo, para alguns casos, e para outros, a possibilidade do implante coclear. O implante coclear não é para todo tipo de perda auditiva, não é para todos os casos, então a gente tem que sempre avaliar com cuidado, com exames específicos, para saber qual é o melhor método para cada paciente, em função da perda e de todo o cenário do paciente em geral, família e todo o ambiente dele, escolar e tudo. Então, a gente não tem como... se você tem uma perda auditiva, que é o que a gente chama de perda auditiva neurosensorial, que é a maioria das perdas auditivas, que são aquelas que as células sensoriais da audição começam a deixar de trabalhar, a gente não tem como recuperar. A solução realmente é o aparelho auditivo. Agora, se a perda auditiva é gerada por uma questão momentânea, de uma infecção de ouvido, um problema de dificuldade na orelha média, que a gente não está conseguindo fazer com que toda aquela situação ali aconteça de uma forma assim crônica, isso tem tratamento. Então, você vai no otorrino, o otorrino vai dar uma olhada, vai suspeitar que é isso, ou até vai ver que é isso, a gente faz o exame confirma e o otorrino trata. Ou com medicação, ou com cirurgia, e tratando, a gente pode sim voltar ao normal, mas é como se fosse, por exemplo, uma conjuntivite. Você não está enxergando bem, mas a conjuntivite você vai lá, você trata, tira a conjuntivite, você vai enxergar normalmente, mas é porque o teu problema não era um problema visual, era uma conjuntivite que estava atrapalhando. Agora, se o problema é, como no meu caso, uma miopia, aí você não tem como tratar e medicar, você tem que colocar o óculos, e no caso da perda auditiva, você tem que colocar o aparelho. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje, mas eu acredito que com as pesquisas, há uns 15 anos atrás, eu lembro que a USP de Ribeirão estava fazendo uma pesquisa com, eu acho que era célula-tronco em passarinho. Tem que até me informar para não estar falando bobagem, eu acho que é isso. Porque eles estavam tentando ver o que a gente conseguia fazer nessa área, mas a gente ainda não chegou com nada disso. Agora, a gente ainda está usando os aparelhos auditivos ou tratando de acordo com o que o otorrino vê na consulta. Ok, muito obrigado aí, Silvia. Tudo tranquilo, mais alguém? Tudo jóia? Bacana. Olha, o Luiz quer fazer o agradecimento, Luiz. Eu esqueci, eu começo a olhar no horário assim, vai dando 52, parece que voa a hora, Luiz. Não, só agradecer, dizer para os Jorge que é sempre uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui, já disse isso. Agradecer a equipe toda aqui da Câmara, que nos recebe super bem. E, em nome do Renê, parabenizar a equipe toda e o trabalho da Pascamp. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Jorge. Parabéns pelo seu trabalho também. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço aí mais uma vez. Antes de encerrar, nós temos aqui um projeto, e nós temos aqui o vereador Rubens Gás, o vereador Permino, que é membro dessa comissão, que é a segunda discussão e votação do parecer exarado pelo professor Alberto, favorável PLO 62/2018, processo número 226.359, de autoria do senhor Rafa Zimbaldi, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de cadeira de rodas nas agências bancárias do município de Campinas e da outras providências. Eu queria saber como que vota o nobre vereador Rubens Gás e o nobre vereador Permino Monteiro, e o meu voto aqui eu já declaro favorável a esse projeto. Senhor presidente, eu acompanho o Obrigado. voto do parecer desse projeto, do professor Alberto. Muito obrigado, nobre vereador Rubens Gás. Como que vota o nobre vereador Permino Monteiro? Presidente da comissão, nobre colega vereador Jorge da Farmácia, quero ter uma pequena palavra, primeiramente, para estar parabenizando esse excelente projeto de lei apresentado pelo nosso presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi,
onde com certeza vai trazer um benefício muito grande para essas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e que vai satisfazer, de fato, né, dentro das agências bancárias, bem como outros lugares públicos, essas pessoas que precisam se locomover. Porém, eu acompanho aqui o parecer exarado pelo nosso nobre colega professor Alberto e sou favorável também ao projeto de lei. Okay, muito obrigado, nobre vereador Pirmínio Monteiro. Nós já estamos caminhando aí para o encerramento. Gostaria de agradecer mais uma vez esse grande amigo, o Maurício, que está sempre nos prestigiando nessa comissão, a todo o cerimonial da Câmara Municipal de Campinas. Muito obrigado por você estar junto conosco mais uma vez nessa tarde de quinta-feira. Agradeço mais uma vez aqui o vereador Pirmínio Monteiro, o vereador Nelson Ozzi, o vereador Rubens Gás, o Luiz, representando a secretária, e esse trio fantástico aqui, Juliana, Renê, Silvia, trio não, eu acho que me equivoquei, esse quarteto aqui, porque tem a Cibele também, que está sempre nos ajudando. Obrigado aí pelo apoio, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes também, agradeço aqui a Thalita de Souza Cruz, da vereadora Mariana Conte, Luiz Antônio Rodrigues, que é o Luiz aqui que está representando a nossa secretária, o meu grande irmão João Lage, representando a deputada Célia Leão, o Luiz, a minha querida Cidinha, da Ecoterapia, o João Mendes, do vereador Nelson Ozzi, já estão presentes também aqui. Agradeço a todos vocês, um forte abraço, que todos tenham uma excelente tarde. Está encerrada a Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Muito obrigado a vocês todos. Muito bem, nós acompanhamos esta reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Ao meu lado, o presidente da APASCamp, o senhor Carlos Renê Fernandes de Oliveira, o Renê, que é da Associação dos Pais e Amigos de Surdos de Campinas. O senhor pode apresentar nessa reunião a entidade, a associação. E eu gostaria de perguntar ao senhor como fazer para melhorar o atendimento dos surdos aqui em Campinas. Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de apresentar, desse espaço aberto para que as entidades possam apresentar seu trabalho. E é a luta que a gente vem tendo no dia a dia, que é abrir o espaço para o deficiente auditivo. E como é que a gente pode abrir esse espaço? É criando um mecanismo de acessibilidade, ou seja, aonde que o deficiente vá, tenha um intérprete de Libra capacitado para que ele possa se sentir prestigiado, quando ele possa realmente exercer o direito de comunicação. E essa é uma luta constante de quem trabalha com isso, não é mesmo? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessas dificuldades. A luta é grande, porque nós temos leis, porém não há uma fiscalização. O próprio deficiente auditivo, às vezes, acaba não tendo conhecimento da legislação, ele não briga pelo seu direito e acaba as entidades brigando para que as instituições, os locais de diversão, o comércio tenha intérprete capacitado para que faça o atendimento adequado, necessário, o mínimo necessário para que ele possa se comunicar e colocar as suas dificuldades, as suas necessidades e até os seus sonhos também.
Quem sabe em breve nós poderemos mudar esse cenário, não é mesmo? Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, esse é o nosso desafio e é o nosso sonho, que isso seja uma coisa comum, que aonde a gente chegue, você encontre um intérprete capacitado para garantir a acessibilidade do deficiente auditivo. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, um abraço. Muito obrigado ao presidente. Nós vamos conversar também com o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente dessa comissão. Vereador, gostaria que o senhor fizesse uma avaliação a respeito dessa reunião de hoje, lembrando que o senhor sempre convida, como presidente dessa comissão, o senhor sempre apresenta diversas associações relacionadas a esse trabalho. Hoje foi a vez da APASCamp. Qual foi a sua avaliação? Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu vejo que a APASCamp, eu já conhecia essa entidade, o trabalho que eles fazem aqui para a nossa cidade de Campinas, e eu confesso a você que cada vez me surpreende mais. Foi um bate-papo, foi um debate, foi uma coisa muito gostosa, tanto é que nós começamos aqui às 14 horas, estamos terminando às 16 horas, ou seja, uma entidade vinha aqui descontraída e falar do trabalho que faz para a nossa cidade de Campinas, não tem coisa igual. Então eu parabenizo mais uma vez a APASCamp pelo trabalho que eles fazem, pelo coral. Eu ouvi aqui deles também que eles começam a trabalhar o recém-nascido até o idoso, ou seja, uma entidade séria que merece todo o respeito da Câmara Municipal de Campinas. E nessa reunião de hoje, além de conhecer todo o trabalho da APASCamp, vocês também aproveitaram para aprovar um projeto, é isso mesmo? Qual que foi, conta para os telespectadores para entender melhor qual foi essa votação de agora a pouco. Olha, esse projeto do nobre vereador Rafa Zimbaldi, das cadeiras de rodas, que tem que ter mesmo nesses estabelecimentos, que às vezes a pessoa chega para fazer qualquer tipo de atividade bancária e não tem ali disponível para ela uma cadeira de roda. E a cadeira de roda não é somente para o deficiente. Você pega uma gestante que não consegue se locomover, você pega um idoso. Então eu acho de extrema importância para a nossa cidade de Campinas esse projeto maravilhoso do nobre vereador Rafa Zimbaldi. Tá certo. O trabalho da comissão vai continuar nos próximos meses? Já tem prevista a nova reunião? Qual será o tema da próxima reunião? Olha, eu preciso dar uma olhadinha lá, que agora entra o recesso. Mas em agosto, com certeza, nós vamos trazer uma outra entidade aqui que vai nos falar. E já reforçando também aqui, a APASCamp quer conhecer a Tecla SAMU, que é um trabalho que foi feito aqui entre a IMA, entre o SAMU, entre a Prefeitura Municipal de Campinas, e eu já me comprometi a eles que eu vou levar lá o Paulo, e o Paulo vai explicar como que funciona essa Tecla SAMU, lembrando aí que parece que ficou em terceiro lugar a nível nacional dos aplicativos aí que as pessoas mais precisam. Então, parabéns mais uma vez à Tecla SAMU, parabéns quem desenvolveu, a IMA, a Prefeitura, a Secretaria das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, e eu espero que eu consiga levar o Paulo, que ele faça essa apresentação para o pessoal da APASCamp. Parabéns também pelo trabalho da comissão aqui na Câmara. Uma boa tarde para o senhor, vereador. Eu que agradeço a vocês todos também por estar levando até a casa desses munícipes aí essas informações tão preciosas. Muito obrigado a vocês todos. Legal, muito obrigado pelas informações e nós encerramos assim a nossa transmissão aqui diretamente do plenário José Maria Matosinho, o plenário da Câmara Municipal de Campinas, sobre essa reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Continue com a nossa programação, muito obrigado, uma boa tarde. TV Câmara Campinas.